Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, galera. Hoje nós vamos dar sequência, na verdade, vamos começar com o módulo 2 de Sociologia. Não sei se vocês puderam degustar lá, mas eu enviei uma lista de exercícios, tanto do módulo 1 de Sociologia quanto do módulo 1 de Filosofia, né? Fiquem à vontade. Surgiu alguma dúvida, mande as perguntas para mim, me chama lá no privado. Tem alguns alunos que já estão fazendo isso. Professor, não entendi essa questão, essa alternativa aqui, por que não é esta, mas é esta, né? Não deixem de tirar as dúvidas, galera. Eu sei que nós temos muito pouco tempo, infelizmente, menos de 6 meses, menos de 8 meses para a gente dar conta de todo o conteúdo de filosofia, todo o conteúdo de sociologia. Infelizmente, a gente não pode ficar parando as nossas aulas para corrigir um monte de exercícios de vez. Vez ou outra, às vezes aos sábados, a gente marca uma aulão só de correção de exercícios. Mas aí eu disponibilizo para vocês as listas de exercícios a cada módulo e vocês vão fazendo, tirando as dúvidas da melhor maneira possível. Mas não deixem de tirar as dúvidas, tudo bem? Lembrando que o sucesso de vocês também é o nosso sucesso, né? Então vamos lá, galera. Hoje nós vamos tratar simplesmente dos dois grandes nomes da sociologia, dois nomes de peso da sociologia, que é o Émile Durkheim e o Max Weber. Então, dois autores essenciais, fundamentais, elementares, principalmente para você que quer elaborar uma boa redação do Enem, quer usar bons argumentos sociológicos. Esses caras vão oferecer uma série de conceitos, como, por exemplo, fato social, ação social, anomia social, formas de dominação, suicídio. A gente vai trabalhar um monte de conceitos desses dois autores muito importantes no campo da sociologia. E vocês vão ver que esses caras inovaram, tá? Não à toa, o Émile Durkheim é considerado o pai da sociologia como conhecemos, tá bem? Aí chega de churumelas, esses caras desprezam aí, né? Eles dispensam apresentações. Vamos direto para a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui o nosso material. Um pouquinho, galera. Goiabada com marmelo, sítio do Pica-Pau. Agora vai, vamos lá. Share. Beleza, galera. Todo mundo consegue visualizar o slide aí? Está aparecendo para vocês? Émile Durkheim? Sim. Show de bola. Qualquer dúvida, qualquer probleminha, dê um grito, fale comigo, tá? Se você quiser mandar a sua dúvida no chat também, fique à levante, como diriam os franceses. Então, repito, nós vamos dar uma atenção mais que especial aqui. Vamos começar por Émile Durkheim, francês, nascido em 1858. Ele que é o pai da sociologia, ele que é o homem responsável por fazer da sociologia uma ciência. Ele é o fundador da chamada sociologia moderna. Tá? A sociologia é uma ciência porque esse cara aqui
criou um método, em primeiro lugar, um método de pesquisa sociológica, e também criou um objeto para a sociologia. Não bastava só estudar a sociedade, tinha que ter um objeto específico. E ele é o primeiro professor de sociologia da história. Ele foi o primeiro professor de sociologia na Universidade Bourdieu, na França. Um monstro, um crânio do pensamento sociológico. E ele foi fortemente influenciado pelo pensamento positivista de Auguste Comte. Positivismo que nós já estudamos, né? Aquela visão de que a razão, a ciência, a tecnologia, a industrialização levaria a humanidade a um lugar melhor, né? E ele dedicou a maior parte da sua vida a criar, repito, o método, o caminho que tornasse a sociologia uma ciência. E nós vamos ver que esse método sociológico de Durkheim é um método sociológico válido, e vamos ver também que o seu objeto de pesquisa, que é o fato social, também é um fato social válido. Eu gosto muito desse trecho aí, galera. Ó. A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que balizam a conduta do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. Essa ideia é muito interessante. Esse trecho talvez seja um trecho definidor do pensamento durkheimiano, tudo bem? Mas vamos lá, galera. O que Durkheim nos ensina? O que eu fiz aqui? Eu montei aqui um mapa mental e a gente vai tentar desvendar esse mapa mental juntos, tudo bem? Galera, apareceu alguma coisa aí na frente do PowerPoint de vocês? Não, né? Ou Não. Vocês estão... Não. Beleza. Porque aqui parece para mim, meu antivírus está doidaraço. Mas enfim, eu vou montar com vocês, nós vamos montar juntos esse mapa mental. Esse mapa mental vai ajudar a organizar as ideias de Émile Durkheim. Primeira coisa que vocês têm que saber aqui é que Émile Durkheim é simplesmente o pai da sociologia. Sociologia. Ele é o fundador da sociologia moderna. Fundador da sociologia moderna. O cara que fez da sociologia uma ciência. A sociologia só é uma ciência hoje graças a esse cara. Então, é o cara que fez da sociologia uma ciência. Essas talvez sejam as 3 grandes contribuições de Émile Durkheim. Professor, mas você também falou que o Comte era o pai da sociologia. Exatamente. Na verdade, a sociologia tem 3 pais. Eu diria que até 4. Né? Comte, Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber e o Karl Marx. Eu, particularmente, em termos conceituais de fazer a sociologia uma ciência, o Émile Durkheim, para mim, é o pai de sabe, o pai verdadeiro de sangue mesmo, é o Émile Durkheim. Tá? Então, muitos autores gostam de atribuir a Émile Durkheim a paternidade da sociologia. Show de bola. Até aí tudo bem, professor, beleza. O Émile Durkheim foi fortemente influenciado pelo pensamento positivista de Auguste Comte. Aquela ideia que a gente estudou, razão, ciência, tecnologia, industrialização, levaria a humanidade ao progresso. A gente até problematizou essa ideia. Será mesmo? Né? Temos nossas dúvidas, né? Então, o positivismo kantiano fortemente influenciou o pensamento de Émile Durkheim. E aí, galera, aqui começa o barato de Durkheim. O Durkheim analisa, ele estuda, ele observa a sociedade por 2 campos de visões. Um é a visão organicista. Como assim, professor? Como se a sociedade funcionasse como um grande organismo vivo. A outra visão é a visão mecanicista, como se a sociedade funcionasse como uma grande máquina. Vamos lá, vamos explicar isso direito. Assim como um organismo vivo, no corpo humano, por exemplo, existem órgãos, e esses órgãos compõem o sistema. Sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema reprodutor, e etc. Cada sistema tem órgãos. Assim é a sociedade, um grande corpo em que cada indivíduo compõe órgãos dentro de um grande sistema. Essa é uma visão organicista. Essa visão organicista é a visão de que cada indivíduo, vou formular melhor aqui, ó, em que a sociedade funciona como um grande organismo. Essa visão, uma visão aristotélica, que foi herdada, né, do Comte.
O Comte passou essa visão para o Durkheim, e o Durkheim analisou a sociedade por esse campo de visão. E que é uma herança lá de Aristóteles, é uma visão aristotélica, ok? Então, a gente pode atribuir essa visão de mundo a Aristóteles. Nós vamos estudar Aristóteles. Eu vou voltar a falar dessa visão organicista de mundo, como se o mundo fosse um grande organismo vivo. Não se preocupe, nós vamos falar de Aristóteles na hora da nossa aula de filosofia. E a outra forma de analisar e ver a sociedade, a visão mecanicista, é como se a sociedade funcionasse como uma grande máquina. Sociedade funcionando como uma grande máquina. Essa visão é uma visão de Galileu Galilei. Galileu Galilei, tá? Máquina, grande máquina. Show? Então vamos lá. Nessa visão de mundo que a sociedade funciona como uma grande máquina, é como se cada um de nós fôssemos engrenagens dentro de algo muito maior. Digamos que o mundo capitalista seja a grande máquina. Então, cada um de nós nesse mundo capitalista é uma engrenagem dentro desta grande máquina. Então, repito, o Émile Durkheim, ele observa, analisa, estuda a sociedade, tenta entender o seu funcionamento através de duas visões. Uma visão organicista, como se o mundo, a sociedade, funcionasse como um grande organismo vivo, e a visão mecanicista, como se a sociedade funcionasse como uma grande máquina. E o Émile Durkheim, ele busca explicar o funcionamento da sociedade. É por isso que a sociologia de Durkheim é chamada de sociologia funcionalista. Sociologia funcionalista, porque ele busca compreender o funcionamento da sociedade, como que as sociedades funcionam. É isso que ele busca. E ele busca entender isso como? Através ou da visão organicista ou da visão mecanicista. Vamos lá, galera. Até aqui, tudo bem? Tudo certo. Show. Deixa eu tomar meu lixinho aqui. Vamos lá então, galera. E aí, a partir dessas duas visões, a partir desses dois campos de observações, ok? O Durkheim propõe um dos conceitos mais importantes de sua sociologia, que é o conceito de instituições sociais. Instituições sociais. Professor, me dá um exemplo de instituições sociais. Galera, a família é uma instituição social, a família, a igreja é uma instituição social, a sua escola é uma instituição social, o Estado é uma instituição social. Nós temos N exemplos. E aí, o que o Émile Durkheim diz que é instituição social? Instituições sociais são os pilares de uma sociedade. Professor, o que é um pilar? Todo prédio, todo edifício, toda casa é construída sobre pilares. Pilares são o que dão sustentação a um prédio ou um edifício. E a instituição social, segundo Durkheim, é o que dá sustentáculo a uma sociedade. Se as instituições sociais vão bem, a sociedade vai bem também. Entende? Se a família, a igreja, Estado, a escola, está tudo funcionando bonitinho, significa que a sociedade está indo bem, está indo legal, está prosperando, está se desenvolvendo. Então, as bases que sustentam o funcionamento de uma sociedade, segundo o Émile Durkheim, são bases institucionais, são as instituições sociais. E como que ele define instituições sociais? Aqui mora o barato da sociologia dele, galera. Segundo o Émile Durkheim, as instituições sociais são um conjunto de regras, comportamentos e valores que normatizam a vida em sociedade. Então, vamos colocar essa definição aqui que é dele, tá? É um conjunto de regras, comportamentos e valores que normatizam a vida em sociedade. Agora, uma pequena observação aqui, galera. Sociedades mudam ao longo do tempo, mudam ao longo da história, sociedades são dinâmicas, ok? Instituições sociais, portanto, são dinâmicas, mudam ao longo do tempo. Então, instituições sociais, elas mudam ao longo do tempo, e por que não espaço?
e elas variam, elas mudam de cultura para cultura. Por exemplo, até pouco tempo, a instituição social família, né, o famoso discurso da família tradicional, né, era a ideia de um pai, uma mãe, filhos, entende? Hoje nós já temos famílias bem diversificadas, famílias mononucleáticas, em que a mãe sozinha sustenta os filhos, ou o pai sozinho sustenta os filhos, famílias homoafetivas, com um casal de mulheres criando crianças, ou um casal de homens criando crianças. Ou seja, o conceito de família, ou melhor dizendo, a instituição família, ela mudou. Por que ela mudou? Porque as sociedades são dinâmicas, as instituições sociais, portanto, mudam. Por mais que algumas pessoas conservadoras insistam em bater na tecla de que família tradicional nunca existiu, galera. Isso é uma, né? Isso é uma invenção da galera conservadora para tentar construir a ideia de que necessariamente, né, existe laços de família que unem pessoas, sentimentos fortes. A gente sabe que cada um de vocês tem a família de vocês, toda família tem seu apurrinhamento, tem seus debates, suas discussões, seus, né? Todo mundo aqui tem parente, né? E sabe como é que é ter parente, entende? Enfim, é complexo. Então, sociedades são dinâmicas, automaticamente as instituições sociais também são dinâmicas, mudam ao longo do tempo, espaço. A família de 30 anos atrás não é a mesma família de hoje. Entende isso? Bom, vamos lá, galera. Todo mundo bem até aqui? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Agora, olha que barato. Você, quando for citar Durkheim em uma redação, deixe bem claro o tipo de sociologia dele. Por exemplo, digamos que cai um tema de redação como família. Eu estou usando, né, qualquer tema de redação que cai uma instituição social, você pode usar Durkheim. Vamos falar de um tema de educação, tema de redação tipo escola, entende? Escola militarizada, entende? Com disciplina rígida, entende? A instituição escola como, né, instituição social com disciplina rígida, ou escola com livre e plural aprendizado, com liberdade de aprendizado. E aí você tem que argumentar sobre. Cara, Durkheim cai com uma luva. Aí você pode citar. Segundo a sociologia funcionalista de Emile Durkheim, a qual valoriza as instituições sociais como a família, a escola, a igreja, né, como os pilares de uma sociedade, como um conjunto de regras, comportamentos e valores que normatizam a vida em sociedade. Nossa, corretor lá do outro lado vai ter um orgasmo intelectual. O que eu quero dizer para vocês, gente? Usem e abusem de Emile Durkheim todas as vezes que o tema de redação for uma instituição social. Se cai uma instituição social como o Estado, questões relevantes do Estado, cita Emile Durkheim. Se cai uma instituição como escola, igreja, família, cita Emile Durkheim, porque o conceito de instituições sociais é dele. Tudo bem? Beleza? Vamos lá então, galera. Continuando então. E aí a gente vai para a próxima parte do nosso mapa mental, é como se fosse uma continuidade, ok? A próxima parte aqui, ó, continuando de instituições sociais. Instituições sociais que são, segundo Emile Durkheim, os pilares da sociedade. Toda sociedade que necessariamente preze pelo seu funcionamento, ela possui pilares. E a partir das instituições sociais, outro conceito que surge em Durkheim é o conceito de consciência coletiva. O que Durkheim nos diz? Que as instituições sociais, a família, a igreja, o Estado, né, a escola, elas ajudam na manutenção da consciência coletiva. Né? O que é essa consciência coletiva, professor? São modos de pensar, agir, que são comuns em determinadas sociedades. E quanto maior a consciência coletiva, maior é a coesão social entre os indivíduos. Então, vamos lá, de novo, o que Durkheim vai dizer? Que as instituições sociais ajudam a manter a consciência coletiva. A consciência coletiva, ela se impõe sobre a consciência individual. Então, resumidamente, né, o que seria essa consciência coletiva, professor? É um conjunto de crenças e de sentimentos comuns que são compartilhados entre membros de uma mesma sociedade. Então, eu posso dizer que consciência coletiva é um conjunto de crenças e sentimentos
comuns compartilhados pelos indivíduos de uma sociedade. Ok? Isso é consciência coletiva. E a consciência coletiva se impõe sobre a consciência individual. Ou seja, a coletividade se impõe sobre a individualidade. E aí acaba que o quê? O indivíduo é um produto do meio. O indivíduo é um produto do meio. Professor, explica isso melhor. Vamos lá. Digamos que você nasceu em uma família eminentemente cristã, católica, apostólica, romana. As crenças, os sentimentos, os valores dessa instituição que é a igreja, e mesmo dessa família, que é uma família cristã, a consciência coletiva vai se impor sobre você. Muito provavelmente já na mais tenra idade. Seus pais vão te ensinar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Já na tenra idade, seus pais vão te levar na igreja. E você vai fazer batismo, eucaristia, crisma, vai seguir todos os ritos daquela instituição que é a igreja. Então, todas as vezes que um conjunto de crenças, sentimentos comuns se impõe sobre você, indivíduo, significa que a coletividade se impõe sobre a individualidade. E o indivíduo acaba sendo um produto do meio. Agora, importante, isso não significa que alguns indivíduos não consigam romper com a consciência coletiva. Há momentos, meu exemplo, por exemplo, eu nasci dentro de uma família eminentemente católica. E hoje eu sou batista. Da onde veio isso, professor? Claro, eu rompi com a consciência coletiva da minha família. Ou seja, a consciência coletiva exerce uma influência, mas não é algo dominante. Vamos usar um exemplo bem histórico. Nós sabemos, a historiografia sabe hoje, que o Cristo, personagem histórico, ele existiu. Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu em um mundo marcado pela violência, pela escravidão, pela depravação, pela desigualdade, que foi Roma. E naquele mundo romano, marcado pela violência, pela desigualdade, pela depravação, pela escravidão, Cristo nasce pregando amor ao próximo, justiça, igualdade entre os homens. Cristo mudou a consciência coletiva de Roma, ao ponto de hoje, a nossa consciência coletiva terem bases nos valores de Cristo, que ele tanto defendeu. Agora é importante, estou fazendo referência aqui ao Cristo personagem histórico, que os documentos históricos comprovam sua existência. Se ele era ou não filho de Deus, é uma questão de fé. E aí cada um de nós, cada um de vocês tem a fé de vocês, eu tenho a minha fé ou não, né, etc. Mas eu estou fazendo uma referência a Cristo, personagem histórico. Se ele era um judeu, líder de uma seita judaica que pregava o amor ao próximo, ou se era o Messias, filho de Deus, repito, é uma questão de fé. Então, repito, Cristo nasceu no mundo com uma outra consciência coletiva. E ele, aquele único indivíduo, mudou a consciência coletiva daquelas pessoas, ao ponto de hoje a nossa consciência coletiva ser a mesma que Cristo defendia. Então, nossas crenças, nossos sentimentos, nossos valores comuns compartilhados são valores eminentemente cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Tudo bem? Vamos lá, galera. Perguntas até aqui? Nenhuma. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Até coroinha eu fui, ó. A Bia. Fiz nem catequese. Ô, Igor, você está desviado, meu filho. Amém, professor. Vamos lá, então, galera. E aí, o que Durkheim nos ensina? Que quanto maior a consciência coletiva, aí esse sinalzinho aqui é sinalzinho de maior, tá? Ó, esse sinalzinho que vocês estão vendo aí, ó, maior. Então, quanto maior a consciência coletiva, maior é a coesão social. Outro conceito muito importante em Durkheim, coesão social. Professor, o que é coesão social? É o quanto eu e vocês sentimos parte da sociedade, nos integramos à sociedade, nos sentimos incluídos, pertencentes à sociedade. Então, quanto maior a consciência coletiva, ou seja, quanto maior as crenças, os sentimentos comuns compartilhados entre nós, maior é a coesão social, mais os indivíduos, mais nós nos sentimos pertencentes, nos sentimos parte desta sociedade, entende? Então, se a gente compartilha, comunga crenças e sentimentos cristãos entre todos os membros da sociedade, significa que esses sentimentos vão ajudar a construir a coesão social.
mais a sociedade vai estar ajustadinha, mais as engrenagens vão estar bem alinhadas, lubrificadas, encaixadinhas. Ou se um organismo, né, com uma visão organicista, mais os órgãos dessa sociedade vão estar funcionando bem. Ou seja, né, quanto maior a consciência coletiva, maior a coesão social entre os indivíduos. E aí, galera, a consciência coletiva nos ajuda a entender um outro conceito importante de Durkheim, construído lá no seu livro As Regras do Método Sociológico, que é o conceito de fato social, que é o seu objeto da sociologia. Professor, o que é o fato social segundo Émile Durkheim? São modos de agir, pensar, sentir, que são compartilhados entre os indivíduos dentro da consciência coletiva. É o que Durkheim chama de coisa. Ele diz que os fatos sociais devem ser estudados como coisas, ok? Quando ele fala coisas, ele está tentando separar as relações pessoais com aquilo que eu vou pesquisar. Então, você não pode se envolver sentimentalmente com o objeto de sua pesquisa. Aí é mais ou menos isso a ideia, tá? E aí, galera, para ser considerado fato social, 3 características precisam coexistir. Vamos lá, de novo. Para que eu fale que algo é um fato social, 3 características precisam coexistir: coercitividade, exterioridade e generalidade. Coercitividade, exterioridade e generalidade. O que é um fato social coercitivo? É o fenômeno social que se impõe sobre o indivíduo. É o fenômeno social que exerce coerção, que normatiza, força a uma adequação. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, coercitividade. É o fenômeno social que exerce uma certa, né, que se impõe sobre o indivíduo, exerce uma coerção, que normatiza, entende? Que normatiza a vida em sociedade, que normatiza, que força a uma adequação. Professor, me explica isso melhor, vamos lá. Quando eu era moleque, eu tinha uns 7 anos de idade, eu acho, eu soltei um arroto à mesa. Deu um arroto. Gente, logo em seguida o meu arroto, né, foi força do meu processo intestinal, né? Logo em seguida veio um tapa tão heavy metal no pé da minha orelha, que eu fiquei ouvindo o zumbido durante, acho que uns 20 minutos. Aquele tapa era o meu pai, entende? Meu pai, com a sua famosa pedagogia chantilly, bate que cresce homem educado, né? Deixou bem claro com aquele tapão no pé da orelha: não se arrota a mesa. Ou seja, meu pai normatizou, que provavelmente foi passado pelo pai do pai dele, e assim sucessivamente. Então, dentro da minha família, dentro da instituição social família, meu pai, desde cedo, normatizou a minha educação à mesa. Não se deve arrotar a mesa. Ou seja, aquele tapa, né, exerceu em mim uma coerção. Ou seja, eu fui forçado a uma adequação, a uma norma, que é uma norma de etiqueta, de educação, que não se deve arrotar a mesa. Isso em um país chamado Brasil. Mas se você for, não precisa ir muito longe não, vai ali para os países escandinavos, Suécia, Suíça, Finlândia, Noruega, Dinamarca, países de tradição, cultura viking, né? Gente, nesses países, um arroto à mesa é sinal de que a comida estava saborosa, de que a comida não só estava saborosa, como você se agradou da comida, ok? E que você é uma pessoa saudável. Então, nesses países, arrotar a mesa é algo perfeitamente normal, natural, não tem nada de falta de educação. Mas no nosso país, não. Para vocês entenderem como que as instituições sociais mudam no espaço, entende? Do Brasil para Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suíça, Suécia, de cultura para cultura, entende? Então, galera, né, o que é um fato social coercitivo? É aquele fenômeno que se impõe sobre o indivíduo. Modos de vestir, maneiras de se comportar à mesa, entende? Maneira de falar, são fatos sociais coercitivos, que exercem coercitividade. E existe o fato social exterior,
que é aquele fato social que existe independente da vontade do indivíduo, ou seja, ele é exterior ao indivíduo, é o fenômeno social que existe independente da vontade do indivíduo, ou seja, ele é exterior. Antes mesmo do indivíduo nascer, esse fato social já existia. Como assim, professor? Antes mesmo de eu nascer, o pai do meu pai provavelmente deu-lhe um tapão para que ele nunca rotasse a mesa. Ou o pai do pai dele também passou isso. Ou seja, não arrotar a mesa como norma é exterior a mim. Existe antes mesmo, independente de eu existir, já existia essa etiqueta, essa regra de educação. Seria tipo tradição cultural? Isso, perfeito. É uma tradição cultural, algo que está ligado, impregnado às relações culturais. Perfeito, Lívia, isso mesmo. Bem? Então, galera, né, os fatos sociais que têm característica de exterioridade, ele existe, às vezes, independente da minha vontade. Eu posso até não concordar com aquela norma, mas ela existe. Eu posso até tentar, às vezes, desvencilhar da norma, dando um arrotinho baixo, né, dando um arrotinho baixo e tudo mais, ou saindo de perto e arrotando longe, mas ela vai sempre existir, essa norma, tudo bem? E existe o fato social geral, que é aquele fato social que envolve uma grande coletividade e se repete ao longo do tempo. É aquele fenômeno que envolve grande coletividade e se repete ao longo do tempo. Tá, beleza, professor. Então, me dá agora um exemplo de um fato social. Feminicídio. Feminicídio é um fato social. Ele é coercitivo, ele é exterior e ele é geral. Ele é coercitivo porque ele exerce uma normatização, ele força uma adequação, principalmente às mulheres que sofrem da violência dos seus parceiros. Entende? Ele é exterior porque ele existe há muito tempo. E antes mesmo da mulher nascer, já existe a violência contra a mulher. E ele é geral porque ele se repete ao longo do tempo. Ele atinge uma grande coletividade, principalmente mulheres, né? A violência contra a mulher é algo dramático. E aí o feminicídio é uma dessas partes, né, monstruosas dessa violência contra as mulheres. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que se cai um tema de redação como violência contra as mulheres, feminicídio, misoginia, é um fato social. É um modo de agir, principalmente das pessoas que agem de maneira violenta. É também um modo de agir por parte da mulher que age com passividade, que aceita, que tolera, que perdoa, né? É também um modo de pensar, de sentir, entende? Ou seja, feminicídio, a violência contra a mulher, a desigualdade, a fome, a miséria, o racismo, tudo fato social. Então, galera, se cai temas assim, ligados a fenômenos sociais produzidos pelo homem vivendo na sociedade, cara, esse conceito de fato social de Durkheim cai como uma luva para você elaborar uma boa argumentação para a redação. Agora, importante, coercitividade, exterioridade, generalidade são características, não são tipos de fato social, que o aluno confunde muito. Quais são os dois únicos tipos de fatos sociais, professor? Fato social normal e fato social patológico, e a gente vai falar já já. Agora, essas três, coercitividade, exterioridade, generalidade, são características. E para ser um fato social, essas três características precisam coexistir. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas? Tudo certo. Ok. Vamos lá, então. Então, quando a gente fala em tipos de fato social, só existe dois. O normal e o patológico. Professor, o que é um fato social normal? Fato social normal é aquele que obedece a uma regularidade. Ok? Já vou explicar o que é isso. O que é o fato social patológico? É aquele que foge à regularidade. Regularidade. É aquele que foge à regularidade. Vamos lá, vamos pegar como exemplo. A violência contra a mulher no Espírito Santo. O sociólogo fez uma pesquisa e descobriu o seguinte, que em 2019, 2018, a cada 100 mulheres, uma sofria violência doméstica. Ok? Então, a
cada 100 mulheres, uma sofria violência doméstica. Isso em 2019, 2018, 2019. 2020, ele viu que o número, que antes era algo normal, deu um salto, ok? O salto foi para a cada 100 mulheres, 15 passaram a ser agredidas pelos seus maridos. Ué, qual a explicação para isso? 2021 chegou a 20 mulheres a cada 100. Ué, o que houve? E aí? E aí o sociólogo identifica aquele fato social como um fato social patológico, que foge à regularidade. Agora, importante, eu usei só um exemplo, mas a violência contra a mulher nunca deve ser entendido como um fato social normal. Ele sempre deve ser visto como um fato social do tipo patológico. A gente nunca pode normatizar a violência que foi contra a mulher, tudo bem? Mas eu estou usando só um exemplo. O sociólogo, então, percebeu que o número de indivíduos que agridem suas parceiras aumentou entre o final de 2020 e 2021. E aí, isso está relacionado ao quê? Isolamento social, as empresas, né, ou despediram o cara, ou mandaram ele embora, enquanto estava o isolamento social, lockdown, e aí dentro de casa, em contato direto com a mulher, 24 horas por dia, surgem os atritos e aquela visão machista de mundo do homem, né, acaba desencadeando em violência, em agressão e até feminicídio. Então, os casos dispararam, justamente durante a pandemia. Por quê? Porque os maridos estão mais próximos das mulheres, mais tempo junto com as mulheres, entende? Então, galera, identificar esse momento do fato social se tornando um fato social patológico é fundamental para que o sociólogo desenvolva políticas públicas de intervenção. O que a sociologia pode propor para resolver esse problema, essa patologia? A palavra patologia, patos, vem do grego, doença. Então, é uma doença social, entende? O feminicídio, a violência contra a mulher, é uma doença da nossa sociedade. E quando é que eu tenho, professor, esse fato social patológico aumentando em grande escala? O que desencadeia isso na sociedade? Desencadeia aquilo que o Emile Durkheim chama de anomia social. E o que seria anomia social? Como conceito, é o momento em que os laços sociais se afrouxam, é o momento em que as instituições se fragmentam, há uma ausência, uma desintegração das normas, a desintegração das instituições sociais. As pessoas têm dificuldade para distinguir o que é o certo do errado, e a coesão social, que é aquilo que une os indivíduos, se enfraquece e rompe. E aí os indivíduos partem para a violência, para a agressão e etc, etc. É um exemplo, tá? Então, o que é a anomia social segundo Emile Durkheim? Segundo Emile Durkheim, é um momento, ocorre quando necessariamente os laços sociais se afrouxam, ok? Além dos laços sociais se afrouxarem, né? Ocorre a ausência e desintegração das normas sociais, ausência e desintegração das normas e das instituições sociais, ok? E também, necessariamente, né, ocorre que as pessoas os indivíduos passam a ter dificuldade para distinguir aquilo que é o certo e o que é errado. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu botar aqui 13. Então, os indivíduos têm dificuldade para distinguir o certo do errado. Vou botar 12. E nesse momento, nesse quadro de anomia social, a coesão social entre os indivíduos se enfraquece. Ocorre um enfraquecimento da coesão social entre os indivíduos. Isso é o famoso quadro de anomia social. Então, quanto maior o número de casos patológicos, de tipos de fatos sociais patológicos, maior é o quadro de anomia social entre os indivíduos. Tudo bem? Professor, me dá um exemplo melhor. Vamos lá, vamos pegar um exemplo, né, de como que esse quadro de anomia ele é muito presente pós-revolução industrial e no nosso mundo hoje. Hoje, no nosso mundo, pleno século XXI, momento de pandemia, isolamento,
Um bandido vai assaltar o banco, ele faz o quê? O sinal da cruz. Pedindo proteção a Deus para o crime que ele vai cometer, o ilícito, que inclusive é um dos 10 mandamentos, não roubarás, mas ele vai roubar e ele pede proteção a Deus, ele faz o sinal da cruz. Diz que é contra a corrupção, mas veste a camisa fora PT, fora Dilma, fora Lula, mas só nega impostos. Entende? E aí, enfim, a hipocrisia, né? Aquele cachorrinho, né? Vai à igreja todos os domingos. Diz que ama o próximo, mas não respeita as medidas de isolamento social, desrespeitando a vida do próximo. Que amor é esse? Entende? Que tipo de amor é esse? Eu fico me perguntando. Então, galera, né? Como é que pode alguém que seja cristão, entende? Apoiar alguém que apoie torturadores, alguém que apoie ditaduras. Lembrando que Cristo nasceu em meio a um regime autoritário, foi barbaramente torturado, e contra todos os valores cristãos, alguém consegue apoiar alguém que defenda a violência, a agressão. Isso não entra na minha cabeça. Isso é um estado de anomia social. E cada vez mais presente na nossa sociedade, curiosamente. Ok? Vamos lá, galera. Perguntas até aí. Tudo certo. Tudo certo? Beleza? Professor, Pode falar. o que pode causar uma anomia social? Legal. Boa pergunta. O maior número de fatos sociais patológicos. Entende? Corrupção, violência, entende? O que as pessoas buscaram nas últimas eleições? Em meio a escândalos de corrupção, em meio ao aumento da criminalidade, as pessoas buscaram uma resposta simples, direta, para solucionar os problemas do Brasil, trocando político por outro, entende? Nas eleições. Se ele está sendo um bom governante ou não, nós sabemos de quem eu estou falando, é um detalhe sórdido da nossa democracia das eleições. O fato social é que, hoje vivemos tantos fatos sociais patológicos como tínhamos antes. Escândalos de corrupção continuam existindo, criminalidade e violência continuam existindo, ou seja, vivemos em um quadro de anomia social, sim, em vários aspectos da sociedade. Então, galera, quanto maior o número de fatos sociais patológicos, mais anômica é a sociedade. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo para vocês que a gente viveu. Vocês viveram, eu vivi. 2017, fevereiro de 2017, o famoso feriado do bandido, A famosa Semana do Bandido. Em uma única semana, quando a instituição polícia parou, o Espírito Santo virou um caos. Vocês lembram disso, A polícia parou, escolas fecharam, Sim. 2 ou 3 semanas sem aula, sabe? Aquele cidadão de bem, sabe aquele cidadão capixaba de bem, sabe? Cristão, bateu uma crise ética e moral, aquele cidadão capixaba de bem, cristão, invadiu o Ricardo Eletro, invadiu a Cipolate, botou um fogão do lado, a geladeira do outro, o armário nas costas e foi embora para casa como se fosse algo perfeitamente normal e natural. A criminalidade e o homicídio dispararam. E quando uma única instituição, que foi a polícia, a instituição social, a polícia, parou, o quadro de anomia social, bum, disparou. Entende isso? Uma única instituição entrou em crise. A anomia social, bum, disparou. Com a criminalidade, homicídio e violência. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Em um único dia, o Espírito Santo tem 200 roubos de veículos, a média diária é de 20. Vamos lá, vamos pegar roubo a carro. Será que o roubo a carro pode ser estudado como um fato social? O que vocês acham? Como é que eu sei disso? Tem que ter as 3 características, Vamos lá. É coercitivo? Sim. Se roubarem meu carro, vai exercer uma influência sobre mim, entende? Normatiza a vida em sociedade? Sim, normatiza a vida em sociedade. Não à toa tem vários equipamentos de segurança para o seu carro não ser roubado. Então você tem que normatizar a sua vida para o seu carro não ser roubado. Você tem que instalar GPS, tem que instalar alarme, você tem que sensor de presença, você tem que contratar seguro, ou seja, normatiza a vida em sociedade. Então, é coercitivo. É exterior? Sim. Roubar carro existe antes mesmo de ter um carro. Antes mesmo do carro, de existir um carro, já se roubavam carroças. Então, imagina quando surgiu o carro. Então, sim, é exterior ao indivíduo.
E é geral? Sim, é geral, ele se repete ao longo do tempo e atinge uma grande coletividade. Então, sim, eu posso atribuir como fato social o roubo a carros. Ele é normal quando? Era normal no Espírito Santo a média diária de 20 carros roubados todo dia. Só que durante o feriado do bandido, em fevereiro de 2017, de 20 carros saltou para 200 carros. Em um único dia, 200 carros foram roubados no Espírito Santo. Ou seja, o fato social que antes era normal se tornou patológico. Entenderam, galera? Tudo bem? Sim. Show de bola. Isso significa o quê, professor? Significa que os laços sociais se afrouxaram graças a uma única instituição, quando uma única instituição parou, a polícia. Houve a ausência de integração das normas, as pessoas passaram a ter dificuldade de identificar o que é o certo e o errado. Ou não. Ou sabiam exatamente o que era o certo e o que era o errado. Só que a ocasião, como diria o grande ditado, né, fez o ladrão, ou melhor dizendo, revelou os ladrões. A ocasião revelou o verdadeiro caráter de muito cidadão de bem. E vocês lembram, teve até vereadora que roubou coisas, foi flagrada filmando, né? Eu tive pai de aluno que foi filmado levando coisas de lojas e no outro dia arrependido foi lá, devolveu, falou, eu pensei que podia. Como assim pensou que podia? Fiquei envergonhado quando meu filho me viu na TV. Olha que exemplo, né? Então, galera, esse momento foi um momento de anomia social. Uma única instituição parou aqui, ó. Uma instituição social se desintegrou, que é a polícia. O Espírito Santo virou um caos. Entende? Vejam a importância de uma instituição social como a polícia, tá? Imagine um mundo sem a polícia. É a anomia social constante, né? Beleza, galera? Vamos lá. Perguntas, dúvidas? Show. Show? Então vamos lá. Vamos fazer uma revisão geral do que a gente viu até agora nesse mapa mental. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui para vocês. Texto. Aqui. Beleza. Estamos estudando simplesmente o pai da sociologia, o cara que fez da sociologia uma ciência, o cara que é o fundador da sociologia moderna, o Émile Durkheim. O Émile Durkheim foi fortemente influenciado pelo positivismo de Auguste Comte. Através do positivismo kantiano, o Émile Durkheim passou a analisar, estudar e observar a sociedade por dois campos de visão, uma visão organicista e uma visão mecanicista. A visão organicista é como se a sociedade funcionasse como um grande organismo vivo. Isso é uma herança lá de Aristóteles. E a visão mecanicista é como se a sociedade funcionasse como uma grande máquina e cada indivíduo da sociedade, eu e vocês, nós somos engrenagens dentro dessa grande máquina. E o que o Émile Durkheim buscou? Através desses dois campos de visão, ele tentou entender o funcionamento da sociedade, como as sociedades funcionam. Por isso que a sociologia de Durkheim é conhecida como sociologia funcionalista, porque ele busca explicar o funcionamento da sociedade. E um dos conceitos mais importantes em Émile Durkheim é o conceito de instituições sociais, que para Durkheim são os pilares de uma sociedade. Uma sociedade só se sustenta porque ela tem boas instituições sociais. Instituições sociais como família, igreja, estado, escola, etc, etc. É aquilo que Durkheim diz que é o conjunto de crenças, comportamentos, sentimentos comuns, valores que normatizam a vida em sociedade. Sociedades e instituições sociais mudam ao longo do tempo, do espaço, variam de cultura para cultura, segundo o Émile Durkheim. E aí nós continuamos. Olha, as instituições sociais ajudam na manutenção daquilo que ele chama de consciência coletiva. O que é a consciência coletiva? São as crenças, sentimentos comuns, são modos de agir, pensar, sentir, que são compartilhados pelos indivíduos dentro de uma sociedade. A consciência coletiva, ela se impõe sobre a consciência individual. E quanto maior a consciência coletiva, maior é a coesão social, mais os indivíduos sentem parte da sociedade. Assim, a coletividade se impõe sobre a individualidade e o indivíduo acaba sendo um produto do meio. Mas Durkheim deixa bem claro, há momentos em que alguns indivíduos rompem com a consciência coletiva. Há momentos em que a consciência coletiva é forte? Mas a individualidade fala mais alto, ok? Beleza, professor. E aí a consciência coletiva nos ajuda a entender um outro conceito de Durkheim, que é o conceito de fato social, que é o nosso objeto da sociologia. Esse aqui é o objeto da sociologia em Durkheim. E para ser um fato social, 3 características precisam coexistir.
Coercitividade, exterioridade e generalidade. O que é um fato social, professor? Coercitivo. É aquele que exerce uma coerção, que normatiza, força uma adequação. O que é um fato social exterior? É aquele que existe independente do indivíduo, existe antes mesmo do indivíduo, ou seja, é exterior ao indivíduo. E o que é um fato social geral? É aquele que se repete ao longo do tempo e atinge uma grande coletividade. E para ser um fato social, essas três características precisam coexistir. Então, todo fenômeno produzido pelo homem em sociedade é um fato social. Se é um fato social, é um objeto que pode ser estudado pelo sociólogo. Ok? E existem dois tipos de fato social, normal e patológico. O que é o fato social normal, professor? É quando ele obedece a uma certa regularidade. E o que é o fato social patológico? Quando foge à regularidade. E nesse sentido, eu tenho a ideia de uma doença social. Criminalidade, violência, desigualdade, fome, racismo, miséria, pobreza, são fatos sociais, ok? São fatos sociais exteriores, existe independente da vontade do indivíduo, é coercitivo, exerce uma coerção sobre os indivíduos e é geral, se repete ao longo do tempo. E quanto maior o número de fato social patológico, maior é o quadro de anomia social. Vamos pegar um exemplo? A fome. Será que a fome é um fato social, professor? Vamos lá. É exterior? É. Porque ele existe, e ele é um fenômeno que existe independente dos indivíduos ter ou não fome. A fome já existe antes mesmo do indivíduo nascer e vir ao mundo, portanto, ele é geral e exerce uma coerção, normatiza a vida dos indivíduos. Então, a fome pode ser estudada como um fato social. E aí nós estamos vendo, nesse exato momento, um momento de patologia, em que fatos sociais patológicos disparam, como o desemprego é um fato social patológico, ok? A pobreza é um fato social patológico, a miséria é um fato social patológico. Aí o que acontece? Como quadro de anomia dramático, nós temos a fome, entende? A fome hoje está atingindo as zonas de periferia do Brasil e do mundo. O Brasil voltou ao mapa da fome desde o ano retrasado e agora, mais do que nunca, pessoas desempregadas, sem a renda, não estão conseguindo manter o mínimo dentro de sua geladeira. Eu acredito que aqui, né, ninguém nunca tenha passado fome. Talvez fomes esporádicas, sabe? De ter demorado para comer. Isso é algo perfeitamente natural, normal. Mas eu acredito que aqui nessa sala de aula virtual, nesse exato momento, ninguém nunca passou pela situação de abrir a geladeira e não ter o que comer. Nesse exato momento, famílias no Brasil não estão tendo as 3 refeições que são base da dignidade humana. Entende isso? Ou seja, nós entramos em um quadro de anomia social. E aí, quem quiser ajudar a fazer alguma coisa, né? Eu acho que a gente pode, até mesmo com R$1, se necessário. Procura a CUFA, Central Única das Favelas. A CUFA Espírito Santo, CUFA ES. Procura nas redes sociais, procura. Lá tem o PicPay. Você pode doar R$1, R$1 por semana, por mês, sei lá, o que você puder, 10 centavos. Faz uma transferência no Pix. Ah, professor, mas é tão pouco, vai fazer diferença? Imagine se 200 milhões de habitantes doassem R$1. 200 milhões de reais nós teríamos para sanar a fome de muita gente. Então, se você pode, sabe, ajuda, faz alguma coisinha, né? Mas enfim, né? Fiz a minha campanha social de hoje, tá, gente? Mas vamos lá, vamos ajudar mesmo, é sério mesmo, tá? Então, a situação não tá fácil, o quadro de anomia social tá aí, nu e cru, escancarado, né? Mas vamos lá, galera, perguntas, dúvidas? Todo mundo entendeu? Professor, Pode falar, amiga. para Durkheim, se a individualidade se impõe, isso causa uma anomia? Boa, Ok, boa observação. obrigada. Professor, e quando uma individualidade se impõe sobre a coletividade? Significa, então, que nós teremos um quadro de anomia, correto? Correto. Significa que aquelas bases que sustentavam a sociedade, elas mudam, elas se alteram. E aquilo que antes poderia ser algo patológico, pode ser, com o tempo, considerado normal, entende? Ou seja, Cristo nasceu em um mundo marcado pela violência, pela escravidão, pela depravação, e aquilo era algo normal para aquela sociedade romana. E aí Cristo vem pregando amor, justiça e igualdade entre os homens. E aí, com o tempo, o próprio cristianismo se tornou a religião predominante de Roma. Não só de Roma, como Roma caiu, como o cristianismo sobreviveu à queda de Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana se tornou a instituição mais poderosa da Idade Média, continuou poderosa na Idade Moderna, e até hoje as bases do pensamento valorativo do Ocidente são valores cristãos. E aí, veja, o único indivíduo
mudou a consciência coletiva para sempre. Então, sim, quando a individualidade se impõe sobre a coletividade, nós podemos, sim, ter um quadro de anomia social. Tudo bem? Boa observação, Lívia. Vamos lá, galera. Perguntas. Tudo certo. Certo? Então, galera, quando cai uma redação para você com questões, problemas sociais, patologia, que é um conceito, patologia, né, tipo de fato social patológico, cai como uma luva. Quando cai um tema de redação envolvendo modos de agir, pensar e sentir, fato social, com certeza, galera. Pode usar o termo fato social. Analisando esse tema por um viés sociológico, segundo Emile Durkheim, sociologia funcionalista, né? Através dos fatos sociais, podemos perceber, cara, você vai construir uma redação excepcional. Então, Emile Durkheim é um coringa para vários temas de redação. Tudo bem? Então, vamos lá. Dando sequência aqui, então, nessa aula, então, galera. Aqui, voltando. Opa. Beleza, então. E outro conceito muito importante de Emile Durkheim é o conceito de divisão social do trabalho. Segundo Durkheim, ao longo da história, nas diferentes sociedades, nós, seres humaninhos, nos organizamos e nos dividimos em diferentes funções sociais. E essa organização é conhecida como divisão social do trabalho. Se a gente voltar na pré-história, nós vivíamos em bandos. À medida que nós fomos, por exemplo, desenvolvendo a agricultura 10 mil anos antes de Cristo, foram surgindo especializações. Alguém que arava a terra, alguém que plantava, alguém que colhia, alguém que guardava a plantação. E à medida que fomos avançando, desenvolvendo a metalurgia do ferro, do cobre, do bronze, né, à medida que fomos construindo vilas, cidades, civilizações, impérios, nós fomos dividindo, né, os papéis sociais dos membros daquela sociedade. Então, ao longo da história, diferentes sociedades fizeram o quê? Organizaram a sociedade com modo em funções sociais e atribuições. Marceneiros, pedreiros, arquitetos, projetistas, guardas, sacerdotes, ou seja, nós nos especializamos. E aí, como que Durkheim define a divisão social do trabalho? Segundo Durkheim, são as diferentes formas que os indivíduos eles se colocam em relação social uns com os outros. E são divisão social do trabalho, definição de Durkheim. São as diferentes formas em que os indivíduos se colocam em relação social uns com os outros. Ok? Isso é divisão social do trabalho. Ok? Durkheim ainda continua. Quanto maior a divisão social do trabalho, mais complexa é a sociedade. Então, vamos lá. Quanto maior a divisão social do trabalho, esse sinalzinho aqui é de maior, ó. Tá vendo? Na matemática, maiorzinho, tá? Então, quanto maior a divisão social do trabalho, mais, sinalzinho de mais aqui, ó, mais complexa é a sociedade. Olha que interessante isso aqui. Professor, como assim? Vamos lá. Vamos pegar a Idade Média, sociedade medieval feudal. Aquela sociedade é complexa? Vamos lá. Analisando a pirâmide social da Idade Média, nós temos os que oram, o clero, os que lutam, a nobreza, e os que trabalham, os camponeses, que vivem na condição de servos servindo ao senhor feudal. Isso é o quê, professor? A sociedade medieval feudal. Caminhamos para o século XXI. Se você, de repente, abrir a janela aí do seu quarto, do seu AP, provavelmente você verá na rua um médico, um advogado, um pedreiro, um arquiteto, um pintor, um marceneiro, um dentista, um gari. Você vai ver uma complexidade muito grande da sociedade, graças à divisão social do trabalho. Então, quanto maior a divisão social do trabalho, mais complexa é a sociedade. E essa sociedade complexa é percebida principalmente a partir de quando, professor? A partir da Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, mais do que nunca, a nossa sociedade se tornou uma sociedade muito complexa. Tudo bem até aí, galera? Tudo bem. Beleza? Então, vamos lá. E outro conceito, também igualmente muito importante do Durkheim, é o conceito de formas de solidariedade. Agora, importante. Durkheim,
formas de solidariedade em Durkheim não é uma definição moral, religiosa, não é alguém ajudando alguém, sendo solidário com alguém, não tem nada a ver com isso. Na verdade, solidariedade é um conceito. Solidariedade é um conceito que explica o modo como nós, seres humaninhos, nos relacionando, dando sentido às nossas ações individuais. Então, é o modo que os indivíduos se relacionam, dando sentido às suas ações pessoais. Então, é o modo como os indivíduos se relacionam, dando sentido às suas ações sociais. Isso que é solidariedade, segundo Durkheim. Tudo bem? E aí, galera, né? Segundo Durkheim, é através da solidariedade que ocorre a socialização dos indivíduos. Então, é como ocorre a socialização entre os indivíduos. Nesse exato momento, está rolando uma solidariedade entre nós. Eu estou exercendo uma ação social, vocês, igualmente, aí do outro lado da telinha, estão exercendo uma ação social, e ocorre, através dessa ação social, uma solidariedade, e essa solidariedade ajuda a nossa socialização enquanto indivíduos dentro de uma sociedade. Então, formas de solidariedade aqui não tem nada a ver com questões morais, de alguém ajudando alguém, é um conceito de Durkheim que explica como que nós, indivíduos, nos relacionamos, dando sentido às nossas ações. A mim, como professor, do outro lado da tela de vocês, existe um sentido para a minha aula. Existe um sentido financeiro, afinal de contas, eu tenho contas para pagar e eu tenho que receber por esta aula, mas também existe um sentido valorativo, porque eu acredito no potencial da educação, eu acredito no potencial dos meus alunos e acredito que o ano que vem estarão todos na universidade. Amém? Amém? Ouviu um amém aí? Amém. É isso aí, né? Com certeza. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que eu sim tenho dependências financeiras, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, afinal de contas eu vivo num mundo capitalista, em que as instituições são capitalistas e me cobram, né? Afinal de contas eu tenho dívidas, né? Tenho um cachorro para criar, inclusive, Bruce, e automaticamente também, além de uma questão financeira, também é uma questão valorativa, porque eu acredito no poder da educação, no poder transformador da educação. E aí o Durkheim vai nos ensinar o seguinte, olha, existem duas formas de solidariedade, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica, ela é uma solidariedade que é muito identificada nas sociedades pré-capitalistas. Sociedades pré-capitalista. Oi, pode falar. Por que ele usa a palavra solidariedade para definir Boa pergunta. o sentido das ações? Não tem nada a ver, tipo, o sentido mesmo, solidariedade. Ok. É porque, na verdade, a palavra solidariedade vem de sólido, entende? Algo que mantém solidez, ok? Então, ele podia ter usado sólido, podia ter usado, mas solidariedade é algo mais forte, que une, entende? Que une independente dos valores, que une a sociedade e deixa sólido. É algo que nos une aqui, uma aula de sociologia, entende? A minha ação enquanto professor une você a mim, meu aluno, e eu me uno a vocês, meus alunos, criando algo sólido, que é a construção da educação. Por isso a ideia de solidariedade. Tudo bem? Tudo certo. Beleza? E aí, galera, né, essa ideia de solidariedade mecânica parte da ideia de que a solidariedade mecânica ela existe aonde? Nas sociedades pré-capitalistas. Nas sociedades, e aí eu vou usar aqui o termo primitivo, mas não no cenário valorativo, tá? Sociedades primitivas. Não que sejam piores, mas que é uma característica dessa sociedade. Enquanto a solidariedade orgânica ocorre nas sociedades pós-revolução industrial. Ok? Então, a Revolução Industrial é um marco que divide as duas solidariedades. E nessa sociedade, elas são sociedades mais complexas. São sociedades mais complexas. Ok? Então, vamos lá. O grande divisor de águas entre a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica é a Revolução Industrial.
E aí a gente vai montar junto um quadro comparativo entre essas duas solidariedades. Bem, vamos lá. A solidariedade mecânica, quando é que ela ocorre, professor? Como eu expliquei para vocês, ela ocorre nas sociedades pré-revolução industrial. Enquanto a solidariedade orgânica ocorre nas sociedades pós-revolução industrial. E aí você pode me perguntar, professor, por que ele escolheu a palavra mecânica? Ele deveria ter usado essa palavra depois da Revolução Industrial, mecânica, máquinas, né? Mas não é essa a ideia. É porque aquilo que é mecânico é mais simples, aquilo que é orgânico é mais complexo. Por isso ele usou esses dois termos, tudo bem? Então, a solidariedade mecânica, ela ocorre em sociedades simples. Simples, enquanto a solidariedade orgânica ocorre em sociedades complexas. Ok? É nesse sentido que ele atribui essas duas palavras, tá? Onde, principalmente, os indivíduos são muito semelhantes. Indivíduos semelhantes. Enquanto aqui eu tenho uma grande diferenciação entre os indivíduos. Então, eu tenho pedreiros, arquitetos, marceneiros, professores, dentistas, engenheiros, etc, etc, etc. Ou seja, a nossa sociedade é uma sociedade bem complexa. Em comparação, por exemplo, com a sociedade medieval. Em comparação com uma sociedade tribal. Uma tribo indígena tem o quê? Cacique, pajé, caçadores. Acabou a sociedade. Não precisa de mais do que isso. Entende? Os indivíduos são muito semelhantes entre si. Ok? E também, galera, a gente pode destacar que as funções sociais são muito parecidas, tá? Ou seja, eles são muito semelhantes. Funções sociais parecidas, enquanto aqui as funções sociais diversas. Ok? Outra questão que a gente pode pontuar também é que a sociedade mecânica, a solidariedade mecânica, existe uma pouca divisão social do trabalho. Enquanto na solidariedade orgânica existe uma grande divisão social do trabalho. Agora entra um conceito muito interessante aqui, galera. Na solidariedade mecânica, a consciência social entre os indivíduos é menor. Então, aqui a consciência social, deixa eu colocar aqui para vocês, a consciência social é menor, enquanto a solidariedade orgânica, a consciência social é maior. Como assim, professor? Vou pegar um exemplo da Idade Média de novo, tá? A Idade Média é uma sociedade antes da Revolução Industrial, portanto, solidariedade mecânica. Ok? Sociedade bem simples, indivíduos muito semelhantes, pouca divisão social do trabalho. E aí, nessa sociedade, marcada em que, nessa forma, organizada dessa forma aqui, ó, deixa eu colocar aqui em tela cheia para vocês. Vou botar aqui. Sociedade medieval, pirâmide social. No topo, o clero, com a função de orar para salvar as almas de todos. Logo abaixo, a nobreza, os nobres, os senhores feudais, duques, condes, marqueses, reis, né? E, finalmente, os camponeses. O que eu quero mostrar para vocês com essa organização social? Nesse mundo, nasceu camponês, você vai morrer camponês. Por quê? Porque ser camponês é uma questão dada por Deus, é nascimento. E aí a consciência social do indivíduo camponês ela é muito menor. Entende isso? Se você perguntar, mas você não quer mudar essa sua realidade? Ah, eu nasci assim, né? O famoso complexo de Gabriela, não tem? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Tem complexo de Gabriela? É mais ou menos essa ideia. Então, o camponês, na Idade Média, ele já nasceu camponês, ele vai morrer camponês, e ele não quer lutar, ele não vai mudar isso, porque a consciência social dele é menor.
Agora, no nosso mundo capitalista, pós-revolução industrial, a consciência social entre os indivíduos é muito maior, em que os indivíduos têm sentimentos de pertencimento a classes sociais, consciência de seu papel social, consciência de que podem mudar a realidade social. Eu acredito que muitos de vocês, nesse exato momento, assistindo esta aula, estão justamente com consciência social para tentar entrar numa universidade, conquistar uma vaga de trabalho, ter um bom emprego, ganhar um pouco de dinheiro, ter uma vida digna para você e sua família, entende? Para você construir um lar, uma família, uma casa, etc. E vocês têm consciência social de que vocês podem mudar a realidade social de vocês. Por mais miserável que tenha sido a sua família, seus pais, etc., por toda a dificuldade que eles já tenham passado, se vocês quiserem, se esforçarem, mérito, vocês podem conquistar a mudança na vida social de vocês. Mas é claro, né, tem que ter esforço, tem que ter sangue no olho, dedicação, e também um cafezinho, porque ninguém é de ferro, né? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que hoje nós temos uma maior consciência social do que os indivíduos, por exemplo, da Idade Média, onde a solidariedade era mecânica. Tudo bem, galera? Perguntas, vamos lá. Tranquilinho. Vamos lá. Professor, só para ver se eu entendi. Então, a mobilidade social também traz consciência social? Sim, na verdade, eu diria que a mobilidade social é justamente uma consequência da nossa consciência social. Porque na Idade Média, não havia pouquíssima mobilidade social. A mobilidade social é praticamente nula. Porque quando você falava para o indivíduo, cara, aprende, conquista, não, eu nasci camponês, né? Eu nasci assim mesmo, eu sou assim, não tem como mudar, não. A pessoa não tinha consciência social. Então, a mobilidade social é um desdobramento, é uma consequência da consciência social. Quanto maior a consciência social do indivíduo, mais ele quer mudar a sua realidade. Bem? Show. Vamos lá, galera. Perguntas? Dúvidas? Tranquilo. Isso? Então, vamos lá. E aí a gente vai trabalhar agora os tipos de suicídio em Emile Durkheim, que para mim é um barato, é uma das mais importantes contribuições de Emile Durkheim no seu livro O Suicídio, publicado originalmente em 1897, tá? E aí o Durkheim ele se propôs a estudar o suicídio como um fato social, e ele aplicou um método. E o suicídio que era um tabu social. Por que era um tabu social, professor? Porque as pessoas na época acreditavam que o suicídio era cometido por pessoas sem Deus. Pessoas com Deus ou sem Deus cometem suicídio, tá, gente? Então, aí o Emile Durkheim ele buscou entender o suicídio como um fato social que obedece a uma certa regularidade, fatores como sexo, idade, condição social, religião, contexto histórico exercem forte influência sobre esse fato social, e aí ele se propôs a estudar os tipos de suicídio. E aí o Emile Durkheim tipificou 3 tipos, sendo que existe um 4º tipo que é interpretado a partir do livro de Durkheim, ok? Então, o Durkheim tipificou 3, mas existe um 4º, que é o suicídio fatalista, que caiu em 2017 no Enem, então isso é cobrado no Enem, tá? Então, existe um 4º tipo que a gente vai analisar agora na nossa aula. Então, vamos lá. O primeiro tipo de suicídio é o suicídio egoísta, que predomina no Ocidente pós-Revolução Industrial e está fortemente ligado a quadros de depressão. E, galera, depressão não é frescura, depressão não é coisa de gente que não tem Deus no coração, depressão atinge pessoas com Deus ou sem Deus no coração. O padre Marcelo Rossi teve depressão, esse menino padre bonitão, o padre Fábio de Mello teve depressão. Ou seja, pessoas com Deus ou sem Deus têm depressão. Depressão é um mal, uma doença que atinge gente com Deus ou sem Deus. Então, depressão é algo sério e que, o que eu tenho a dizer para você, meu aluno aí do outro lado da telinha, né? Se você, tem momentos de tristeza profundo, de abandonar tudo, procure ajuda, entende? Não é sinal de fraqueza procurar ajuda, pelo contrário. Procure um amigo, um tio, uma tia, alguém que você tem liberdade, fala, eu preciso de ajuda nisso. Procure um professor, procure sua escola, seu pai, sua mãe, se você tem alguma liberdade com eles, mas procure ajuda, porque depressão é algo sério. E os quadros de suicídio anômico estão ligados à depressão.
tá? Então, quando entra esse momento de um suicídio egoísta, tá? O indivíduo não se sente pertencente à sociedade, os laços sociais que uniam esses indivíduos se rompem, e aí o indivíduo, numa decisão individual, sem pensar nas consequências, tira a sua própria vida. E aí nós temos o suicídio egoísta, tá? Então, o suicídio egoísta, ele predomina nas sociedades pós-revolução industrial, está ligada à patologia que é a depressão. Ligado à depressão. A depressão enquanto uma patologia, ou seja, uma doença. Tudo bem? Professor, mas é tão sério assim? Sim, é muito sério, galera. Vamos pegar um exemplo do Japão. No Japão, o suicídio, a média do suicídio é de 18,5 para cada 100 habitantes. Ou seja, significa que a cada 100 habitantes em um ano, 18,5 vão cometer suicídio no Japão. Todo dia no Japão, 70 pessoas tiram a sua própria vida, a maioria jovens. No Japão, inclusive, existe uma floresta a qual os jovens vão para cometer suicídio. Entende? Então, nesse momento de pandemia, de isolamento social, quadros de depressão são muito vistos. E o suicídio, por exemplo, entre mulheres no Japão subiu 70%. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi 54% ou 55%. E no Brasil, como vocês sabem, né, o Brasil sempre atrasado com os dados, com as informações, a gente não tem dados ainda confiáveis. Mas pode ter certeza que sim, o número de suicídio no Brasil subiu. O Brasil ele sempre está ali no ranking entre 8ª e 9ª posição no mundo em número de suicídio. Tá? O Brasil, o ano passado, foi o 8º país do mundo em número de suicídio. Na América Latina, ele é o 4º. Em primeiro lugar, se eu não me engano, está as Guianas. E no mundo, o primeiro lugar do mundo é a Índia em número de suicídios. Tá? Então, o suicídio ligado à depressão é algo muito sério, que pode ser, inclusive, tratado. Tá? Pode ser tratado. O outro suicídio é o suicídio altruísta, em que o indivíduo, ele tira a sua própria vida, né? Ele comete suicídio por uma causa, por uma crença individual ou coletiva, tá? Então, o indivíduo, o suicídio altruísta, é aquele suicídio em nome de uma causa individual ou coletiva. Esse é o famoso suicídio altruísta. Geralmente, por uma causa romantizada e irracional. Então, é uma causa romantizada e irracional. Professor, me dá um exemplo. Em 7 de dezembro de 1941, a base da ilha Oahu, no Havaí, a base de Pearl Harbor, foi atacada pelos kamikazes, os pilotos japoneses. Foram aproximadamente 353 pilotos que, depois de soltarem toneladas de bombas sobre os aviões, os porta-aviões, eles lançaram seus próprios aviões contra os navios norte-americanos, cometendo suicídio. E esses kamikazes, como assim ficaram conhecidos, eles cometeram suicídio por uma causa nacionalista, romantizada, em um momento de guerra, em um momento de conflito. Então, em um momento de guerra, de conflito, esses homens, esses pilotos japoneses, pelo amor, pelo fervor à sua pátria, tiraram sua vida, acreditando, tendo uma crença coletiva irracional e romantizada, que é o nacionalismo, né? Além disso, galera, sem contar que na cultura japonesa existe aquela ideia de não tolerar o fracasso. Como assim, professor? A ideia de não tolerar o fracasso é algo que vem desde a época dos samurais, tá? Desde a época, lá entre os samurais era conhecido como o harikiri. O harikiri é a ideia do samurai tirar a própria vida depois de um fracasso, que é uma questão de honra. E na educação japonesa, não sei se vocês sabem, ela é um pouquinho diferente da do Brasil. No Brasil, você faz primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, ou primeiro, segundo, terceiro trimestre. Você tem prova a cada bimestre, cada trimestre, recuperação e recuperação final. Ou seja, tem N chances para passar de ano. Lá no Japão, não. Você estuda o ano inteiro, e aí você, no final do ano, você faz uma prova de admissão. E essa prova de admissão vai dizer se você está apto para ir para o próximo nível. E muitos jovens japoneses fracassam justamente nesse momento.
E aí, galera, eles tiram sua própria vida. Eles cometem suicídio frente ao fracasso. Tá? É a famosa tradição harakiri, tá? É uma tradição japonesa. E, finalmente, o suicídio anômico, que é aquele suicídio que ele surge por causas externas. A causa externa. Que tipo de causa externa, professor? Tipo, né? Uma crise econômica, ok? Além de uma crise econômica, eu posso destacar aí um momento de pandemia, guerras, ok? E aí, nesses momentos de instabilidade social, é um momento também que eu vou ter um quadro de anomia social, em momentos de anomia social. O que é o momento de anomia social mesmo? Só para a gente lembrar, galera. Esse momento de anomia social é o momento que os laços sociais se afrouxam, ocorre a ausência, a desintegração das normas sociais, das instituições sociais, quando as pessoas têm dificuldade para distinguir o certo do errado, e a coesão social se enfraquece, e os indivíduos não se sentem membros da sociedade. Ocorre um quadro de anomia social e os indivíduos tiram a sua própria vida. Então, em momentos de anomia social, de uma grande crise econômica, por exemplo, vamos pegar a referência aqui, a famosa Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929, Bolsa de Valores de Nova York quebrou, o famoso crash na Bolsa de Valores de Nova York. E só em Nova York, entre as 10 da manhã e meio-dia, 11 grandes industriais cometeram suicídio. Por quê? Dormiram milionários, acordaram no outro dia devendo a própria sogra. Isso significa que no momento de crise econômica, esses caras tiraram a sua própria vida. Esse tipo de suicídio é o suicídio anômico. E finalmente eu tenho o suicídio fatalista, que é aquele suicídio que é compreendido, analisado a partir de Emile Durkheim. Ele é um suicídio que é o oposto do suicídio anômico. Então, enquanto o suicídio anômico, os laços sociais se afrouxam, no suicídio fatalista, as regras, os laços sociais são ainda mais rígidos. Então, o suicídio fatalista ocorre quando, professor? Ele ocorre quando os indivíduos não suportam a quantidade de regras e normas e a pressão social. Ocorre quando os indivíduos não suportam a quantidade de normas, regras sociais. Ou seja, né, ele é o contrário do anômico. O anômico é quando as regras se afrouxam. O suicídio fatalista não, é quando as regras são muito rígidas, muito duras. Por exemplo, professor, vamos voltar lá no Brasil escravagista, Brasil colonial, Brasil império, lembrando que o Brasil teve mais de 300 anos de escravidão, 1888, quando a nossa querida princesa Isabel, Cristina, Micaela, Gabriela, Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon assina a Lei Áurea, tá? Nós temos ali um momento, né, de libertação do fim da escravidão, mas de uma história marcada pela violência. E em meio àquela sociedade marcada pela violência, pela imposição, pelas regras, pela norma que era a escravidão, muitos escravos preferiam a morte do que viver naquela sociedade escravagista. Então, o suicídio fatalista, como exemplo, nós temos os escravos que, durante o período colonial da história do Brasil, cometiam suicídio, tiravam a própria vida, pois não resistiam àquela sociedade marcada pela escravidão, pela violência, e etc, etc. Tudo bem até aí, galera? Beleza? Vamos lá, dúvidas? Tudo certo. Show de bola. Vou dar um desafio aqui para vocês, para a gente fechar nossa aula redondinho, tudo bem? Não sei se vocês sabem, mas nós tivemos recentemente, na história mundial, um fenômeno conhecido como baleia azul. Era um jogo, se é que pode, uma brincadeira, se é que pode chamar isso de brincadeira, que surgiu nas redes sociais da Rússia, em que jovens cumpriam uma série de tarefas e que, no final, acabava ali, né, com suicídio. E, muito provavelmente, está ligado a mais de 100 casos de suicídio em todo o mundo de crianças e de jovens, tudo bem? E o nome baleia azul faz uma referência ao fenômeno do comportamento das baleias azuis mesmo, que se encalham propositalmente quando estão doentes, supostamente um suicídio, tudo bem? Aí vocês perguntam assim, professor, o que aconteceu para esses jovens tirarem sua própria vida?
O fenômeno da baleia azul, ele é que tipo de suicídio? Ele é suicídio fatalista, anômico, altruísta ou egoísta? O que vocês acham? Egoísta. Egoísta, vamos lá. O que vocês acham? Egoísta, anômico? Será que está ligado pura e simplesmente à depressão? Porque muitos desses jovens não tinham quadro de depressão, não. Ok? Vamos lá. Altruísta? Altruísta? Será que em nome de uma causa? Será que eu posso dizer que um jogo é uma causa nobre, coletiva? Ou era só uma brincadeira de mau gosto? Entende? E aí, o que aconteceu com o fenômeno baleia azul, galera? Que os sociólogos já estão estudando hoje, estudam mais do que nunca hoje, tá? Ele é um suicídio anômico, porque aconteceu alguma coisa com as instituições sociais, a família, a igreja, a escola, que não deram conta de ouvir, de proteger essas crianças. Então, onde é que estava a escola? Onde é que estava eu, professor? Onde é que estava a igreja? Onde é que estava a família? Nesse momento em que o jovem está trancado dentro de casa, no seu quarto, jogando esse jogo bocoió. Entende isso? Então, alguma coisa aconteceu na família, na igreja, na escola, em que os laços sociais se afrouxaram, aquela criança não se sentia parte da família, não se sentia incluído, e buscou refúgio em um jogo de videogame. Então, perante um quadro de anomia social, em que a escola, a igreja, a família não funcionaram bem, esses meninos buscaram refúgio em uma brincadeira que terminou com a morte dessas crianças. Então, o fenômeno da baleia azul é um tipo de suicídio anômico. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Outro desafio. Um presidiário que comete suicídio dentro da prisão. Egoísta, altruísta, anômico ou fatalista? Fatalista? Fatalista, né? Aquele cara, ele não resiste àquela quantidade de normas e regras que lhe são impostas dentro da prisão. Não conseguindo viver naquele mundo de normas e regras sociais rígidas e duras, ele comete suicídio, tira sua própria vida. Prisioneiros que tiraram sua própria vida durante o regime militar brasileiro, presos debaixo de tortura, violência durante a ditadura brasileira. Muitos cometeram suicídios nas suas celas. Entende? Suicídio fatalista. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá? Tudo certo. E aí, na nossa próxima aula, a gente entra nesse cara aqui, ó. O Max Weber. Tudo bem? Então, a gente fechou redondinho a Emílio Durkheim. Para na nossa próxima aula a gente entrar em Max Weber. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Sei que vocês estão muito cansados, eu imagino. Muitos de vocês, inclusive, vieram de trabalho, de uma rotina, vieram de outra aula. Então, foco, dedicação, não desistam. Vamos para frente que vai dar certo. Agarrem com todas as forças a oportunidade que vocês estão tendo. Se está difícil para vocês, está difícil para todo mundo. Então, não desistam. Vamos para frente que o sucesso será um mero detalhe, tá, gente? Um abraço grande, fiquem com Deus e até a nossa aula da semana que vem, tá, gente? Tchau, galera. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau.